Olá! Hoje a gente vai explorar um conceito super interessante da química e da ciência dos materiais também, que é a alotropia. Isso aí. A gente tem umas fontes aqui que mostram como um elemento químico, um só, pode se apresentar de jeitos, nossa, muito diferentes. Uhum. Então a ideia é entender o que é essa tal de alotropia e por que ela é tão importante, né? Exatamente. Alotropia, olha, esse termo foi criado lá por Berzelius e descreve basicamente a capacidade de um elemento químico existir em duas ou mais formas diferentes. Formas diferentes. Os chamados alótropos. E isso na mesma fase física, tipo tudo sólido ou tudo gás. A chave é que ou o arranjo dos átomos muda ou a quantidade de átomos na molécula é diferente. Ah, entendi. E aí, claro, as propriedades físicas, químicas, tudo muda. É importante lembrar, isso vale para elementos, tá? Certo. Para compostos, a gente geralmente fala em polimorfismo, mas às vezes os termos se misturam um pouco, principalmente quando são estruturas cristalinas diferentes de um mesmo elemento. Entendido. Mas, assim, como que essas formas diferentes surgem na prática? As fontes que a gente viu falam de dois motivos principais, né? Isso. Um deles é a diferença na estrutura mesmo. O jeito como os átomos se organizam, tipo no espaço. O carbono é o exemplo clássico disso, né? Exatamente. O carbono é, assim, o melhor exemplo para começar. Pensa só, diamante. Uhum. Os átomos de carbono ali estão num arranjo tetraédrico, sabe? Cada um ligado a outros 4. Isso faz ele ser transparente, isolante elétrico e o material natural mais duro que a gente conhece. Incrível. Aí você pega grafite, mesmo elemento, carbono, mas a estrutura é outra. Camadas hexagonais, planas. Ah, que nem umas folhas empilhadas. Isso, tipo isso. Aí ela é opaca, macia, tanto que a gente usa em lápis, né? E conduz a eletricidade super bem. É a forma mais estável do carbono, aliás. E a densidade também muda, né? Você mencionou? Muda bastante. Diamante tem 3,51 gramas por centímetro cúbico, grafite 2,25. É impressionante como só mudar a arquitetura dos átomos gera coisas tão opostas. E ainda tem mais formas de carbono, né? As fontes falavam dos fulerenos. Sim, os fulerenos tipo o C60, que parece uma bola de futebol, Isso. e o grafeno, que é basicamente uma única camada daquela estrutura da grafite. Super fino, mas incrivelmente forte e um condutor excepcional. Nossa, parece coisa de ficção científica quase. Dominar esses arranjos abre muitas portas, imagino. Com certeza. Para novos materiais, principalmente. E a outra causa da alotropia, que você mencionou, Ah, sim. A diferença na atomicidade? É isso. exato, atomicidade, ou seja, quantos átomos formam a molécula daquela substância simples. O oxigênio é um ótimo exemplo disso. O O2 e o O3. Perfeito. A gente tem o gás oxigênio, O2, dois átomos. Fundamental para a gente respirar, para combustão, Essencial para a vida. totalmente. E aí tem o ozônio, O3, três átomos. Aqui embaixo, na baixa atmosfera, ele é poluente, tóxico. Mas lá em cima, na estratosfera, A camada de ozônio. ela mesma, essencial para filtrar os raios ultravioleta do Sol, protege toda a vida na Terra. Um átomo a mais, e olha a diferença que faz. Faz todo sentido. Nossa, que interessante. E outro elemento que também tem formas bem diferentes é o fósforo, né? Sim, o fósforo é outro caso clássico. Tem o fósforo branco, que é P4, são moléculas tetraédricas. P4? É 4 átomos. Ele é branco, super reativo. Tanto que pega fogo só de entrar em contato com o ar. Por isso tem que ser guardado debaixo d'água. É tóxico também e tem aquela coisa da fosforescência, né? Brilha no escuro. Uau! Perigoso, então. Bastante. Aí, se você aquecer o fósforo branco sem oxigênio, ele se transforma no fósforo vermelho. Ah, e esse é diferente. Bem diferente. O vermelho é uma estrutura polimérica, tipo uma cadeia longa, PN. É bem mais estável, não é tóxico e não pega fogo fácil. É o que a gente encontra na lixa da caixa de fósforo, sabe? Por segurança. Ah, por isso que o fósforo só acende ali na caixa? Exatamente. E ainda tem o fósforo negro, que é obtido sobre alta pressão. É o menos reativo de todos, tem uma estrutura em camadas, meio parecida com a grafite, e é semicondutor. Nenhum deles é encontrado puro na natureza, sempre combinado. Que variedade! E o enxofre? Esse parece que tem um monte de formas mesmo. Ah, o enxofre é o campeão da alotropia.
Tem muitas formas moleculares. S2, S4, S6, S8. Essa S8 é a mais comum, encontrada perto de vulcões. S8. E tem tipos diferentes dessa S8? Tem sim. As duas principais são o enxofre rômbico e o monoclínico. Ambos são feitos de moléculas S8, mas o jeito que essas moléculas se empacotam para formar o cristal é diferente. Entendi. O rômbico é o mais estável, na temperatura ambiente. São cristais amarelos, transparentes. Acima de uns 95 graus Celsius, ele se converte num monoclínico, que forma uns cristais tipo agulhas mais opacos. Mas as propriedades gerais são parecidas. Sim, ambos são esse pó amarelo que a gente conhece, insolúveis em água. A grande importância do enxofre está na produção de ácido sulfúrico, que é super importante para a indústria, e na vulcanização da borracha. Vulcanização. Ah, é o processo que deixa a borracha mais resistente? Isso mesmo. Usa enxofre para criar ligações entre as cadeias de polímero da borracha, deixando ela mais elástica e durável. Controlar a forma do enxofre é crucial para isso. Interessante como essa coisa de mudar a forma tem impacto até histórico, né? Li algo sobre o estanho. Ah, a história do estanho SN é ótima. O estanho comum, que a gente usa em solda, latas, é o estanho branco ou beta. É um metal normal. Certo. Mas, se a temperatura cair muito, abaixo de 13,2 graus Celsius, ele pode começar a se transformar lentamente numa outra forma, o estanho cinza ou alfa. E qual o problema? O problema é que o estanho cinza não é metálico, tem uma estrutura diferente, tipo a do diamante, e ocupa muito mais espaço. O volume aumenta quase 27%. Nossa, quase 30%? É. E aí o que acontece? O material simplesmente se desfaz, vira um pó acinzentado. É a chamada peste do estanho. Em nome. E isso realmente afetou os soldados de Napoleão na Rússia. Aquela história dos botões. É uma anedota famosa, né? Dizem que os botões de estanho dos uniformes se esfarelaram no frio rigoroso do inverno russo de 1812. Assim, o quanto isso realmente contribuiu para a derrota é debatido pelos historiadores. Entendi, mas é um exemplo incrível. É um exemplo perfeito de como uma propriedade no nível atômico, uma mudança de fase alotrópica pode ter consequências macroscópicas bem drásticas e inesperadas. Que doideira. Pensando nisso, se a estrutura é tão crítica para elementos como carbono, estanho, imagino que para o ferro, que é a base do aço, isso deve ser explorado ao máximo, certo? Com certeza absoluta. A alotropia do ferro, Fe, é a base de toda a metalurgia do aço. Essas transformações acontecem em altas temperaturas. Como funciona? Bom, abaixo de 910 graus Celsius, o ferro puro tem uma estrutura chamada cúbica de corpo centrado, CCC. A gente chama de ferro alfa ou ferrita. CCC, ok. Aí, entre 910 e 1400 graus, ele muda para uma estrutura cúbica de faces centradas, CFC. É o ferro gama ou austenita. Esse arranjo CFC é mais compacto e, o mais importante, consegue dissolver muito mais carbono dentro dele do que a ferrita. Aham, então é aí que entra a mágica do aço. Exatamente. Você aquece o aço, que é ferro com um pouco de carbono, até essa faixa de temperatura para formar a austenita e dissolver o carbono nela. E depois? Resfria. Isso. Se você resfriar bem rápido, o processo que chamam de têmpera, o carbono não tem tempo de sair da estrutura. Ele fica preso, forçando o ferro a formar uma estrutura super distorcida e tensionada, chamada martensita. E essa martensita é Extremamente dura e resistente. É isso que dá dureza aos aços temperados, como ferramentas de corte, por exemplo. Basicamente, a gente usa a mudança de fase alotrópica do ferro para cozinhar o aço e dar as propriedades que a gente quer. É pura engenharia de materiais no nível atômico. fantástico. Então, recapitulando um pouco, a gente viu que a alotropia é essa capacidade incrível de um mesmo elemento, como carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, estanho, ferro, existir em formas com propriedades totalmente diferentes. Exato. E isso pode ser por causa do arranjo diferente dos átomos, a estrutura, ou pela quantidade de átomos na molécula, a atomicidade. E as consequências vão da dureza extrema do diamante, à supercondutividade do grafeno, da proteção UV do ozônio, até falhas estruturais que talvez tenham influenciado a história. É entender e
principalmente saber controlar a alotropia, que é fundamental hoje em dia. Permite criar materiais sob medida para aplicações super específicas, pensando nos aços especiais ou nos supermateriais como o grafeno. E também evitar problemas, né? Como a tal peste do estanho. Exatamente. Evitar falhas inesperadas. Mostra essa conexão fortíssima entre o mundo invisível dos átomos, como eles se organizam, e as propriedades que a gente vê e usa no nosso dia a dia no mundo macroscópico. Fica mesmo uma reflexão, né? Se mudanças tão pequenas, lá no nível atômico, causam diferenças tão gigantescas assim nas propriedades, que outros alótropos, talvez com características ainda mais surpreendentes, podem existir por aí, esperando para serem descobertos? Ou criados, né? Ou criados. Que materiais revolucionários poderiam surgir se a gente aprendesse a manipular essas estruturas ainda melhor? Fica aí a pergunta.